Você piscou e o jogo da volta entre New York Giants e Philadelphia Eagles já chegou. Semana 8 com uma promessa de grande jogo. Em casa, o time do Eagles tenta desbancar um New York Giants que está crescendo. E a vitória na semana passada foi muito importante para o atual campeão. A gente pode lembrar um pouquinho do que aconteceu na semana 6. A equipe dos Eagles teve um bom volume. Saquon Barkley teve uma boa média de jardas, apesar de ter corrido pouco. Goddard teve seu touchdown. Jalen Hurts passou para quase 280 jardas. Mas, no final das contas, foram só 17 pontos, 1 de 9 em terceiras descidas, uma interceptação muito ruim e o primeiro grande jogo que levantou dúvidas sobre esse ataque da Filadélfia. Já do outro lado, foi o jogo para colocar Jackson Dart nos holofotes de Nova York de vez. O Wan'Dale Robinson teve um grande jogo e, claro, Cam Scatterbull, o running back mais maluco da NFL, teve quase 100 jardas e 3 touchdowns. Média de 5 por carregada para ele naquela oportunidade. E olha, a palavra que mais define o New York Giants para mim desde o começo da era de Jackson Dart é entretenimento. Na semana passada, uma derrota extremamente doída e histórica para o Denver Broncos. 33 pontos no último quarto, onde já se viu isso? Claro, Jackson Dart tem sua parcela de culpa por conta de uma interceptação, mas o camisa 6 teve o seu melhor jogo em números desde que chegou na NFL. E olha, o número que impressiona são 30. 30 pontos por 2 jogos consecutivos. 6 de 15 em terceiras descidas e 32 pontos semana passada. Falando de números só de Jackson Dart, foram mais de 280 jardas para ele, 3 TDs contra uma das melhores secundárias da NFL e um rating acima de 90. E a grande pergunta é, o que seria desse ataque se Malik Nabers estivesse saudável? A secundária que Dart vai encarar é muito boa e na semana passada mostrou isso. Apesar de ter cedido mais de 300 jardas para Carson Wentz, não cedeu nenhum touchdown. Foram 2 interceptações para esse time que foi fundamental para garantir uma boa vitória. Outro destaque para essa defesa é que foram só 22 pontos cedidos e 1 de 6 na red zone. Ou seja, é o famoso enverga, mas não quebra. Essa defesa dos Eagles está chamando atenção e subiu o muro quando mais importa na semana passada. Uma coisa que pode melhorar para essa semana é a pressão ao quarterback. No jogo contra o Minnesota Vikings foram só 2 sacks em 42 tentativas de passe. Já o New York Giants sofreu 4 semana passada contra o Denver Broncos. Vale a gente considerar, é o melhor time da NFL pressionando QBs. Na semana passada, a secundária do Eagles teve que encarar uma das melhores duplas de recebedores da NFL, Justin Jefferson de um lado e Jordan Edison do outro. Essa semana não tem um combo de 1-2 wide receivers, mas Wan'Dale Robinson tá chamando a responsabilidade. 95 jardas para ele semana passada, mais de 84 em 2 jogos seguidos. Quem tem gostado muito de Jackson Dart são os tight ends. Bellinger na semana passada teve 88 jardas em 3 recepções. E Theo Johnson teve mais um touchdown, são 3 nas últimas 4 semanas, 66 jardas e o touchdown mais bizarro da carreira dele. Ainda falando de jogo aéreo, a gente precisa mencionar Cam Scatterbull, 34 jardas e um touchdown, 60 jardas corridas para ele, mais de 90 jardas de scrimmage por 5 jogos consecutivos. O calouro chama atenção. Falando de running backs, a defesa do Eagles foi muito bem, parou Jordan Mason a menos de 4 jardas por carregada na semana passada, 3.8. Mas o seu jogo corrido não parece funcionar. Saquon Barkley teve mais um jogo abaixo das 60 jardas, 18 tentativas de corrida para 44 jardas, média de 2.4. É um número que preocupa, é ele ou é a OL? E quando eu falo ataque como um todo, é sem exageros. Na semana passada, apesar da vitória, foram só 21 pontos na conta da unidade ofensiva. 3 de 10 em terceiras descidas e só chegou à red zone uma vez. Terceiro jogo seguido que esse time não consegue marcar mais de 22 pontos com o ataque. Mas, se esse time não conseguiu ter grandes números, Jalen Hurts é quem vem quente. Teve um rating perfeito na semana passada, 158.3 para o camisa número 1. 326 jardas e 3 touchdowns para ele. É um Jalen Hurts que todo
todo mundo quer ver. Ele não tinha conseguido mais de 300 jardas em mais de um ano. E olha, é um número muito impressionante para um quarterback hoje em dia na NFL. Ele conseguiu 11 touchdowns e só uma interceptação nas últimas semanas e encara uma defesa que foi muito mal no quarto período. 33 pontos contra o Denver Broncos. Nunca tinha acontecido na história da NFL. Um time zerar o adversário por 3 e levar 33 no quarto. Parte disso foram a ausência de 2 jogadores da secundária titulares na semana passada. Bo Nix ficou perto das 280 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação para ele. E claro, 2 recepções muito importantes no final do jogo. Essa defesa dos Giants está tendo problemas, nas últimas semanas, mas um destaque é Brian Burns. Pelo menos um sack em 6 dos últimos 7 jogos, 2 na semana passada e 2 semanas seguidas com pelo menos 2. O desafio dessa semana vai ser tentar parar um grupo bom de recebedores. No último jogo, o Ingram conseguiu ter um certo volume e 2 recebedores diferentes passaram das 80 jardas, Mims e Courtland Sutton, os 2 principais alvos de Bo Nix até agora na temporada. A.J. Brown teve seu melhor jogo de 2025, só 4 recepções para ele, mais 121 jardas e 2 touchdowns, mais de 80 jardas para ele por 2 jogos consecutivos. Mas o principal destaque tem que ir para Devonta Smith. 9 recepções, 183 jardas e 1 touchdown. Segundo dos últimos 3 jogos, onde ele passa de 110, e o melhor jogo dele da carreira. Algo que todo mundo quer olhar são os tight ends, e Goddard não vem de uma boa semana. Jalen Hurts não conseguiu correr com a bola, mas encara uma defesa que não tem lidado bem com o jogo terrestre. Bo Nix anotou 2 touchdowns, quase 6 por carregada na semana passada, e o time de Nova York é um dos 3 piores da NFL quando o assunto é marcar o jogo corrido. Vai ser um jogo muito interessante, são 2 equipes com muita tradição e a gente tem um jogo que foi 45-38 há alguns anos atrás. Vamos dar uma olhada como é que foi esse grande jogo? In his 11 years in Philadelphia, Andy Reid has heard it all. But even through foggy glasses, he was fortunate to see the highest scoring game in the 76-year history of this rivalry. He pumps, he is looking, he is firing it deep, and it is caught! And walking in for a touchdown backwards is DeSean Jackson! Jackson was kryptonite to the G-men, who gave up quick strikes most of the night, and then died a slow death on a 12-play, 91-yard drive.